tá falando. Bom, São Paulo chegou a negociar a contratação de Jamie Vardy, né? Isso aconteceu de fato, foram negociações de fato, mas os valores pedidos inicialmente pelo atleta não agradaram a diretoria. Por conta disso, o negócio acabou esfriando e o São Paulo parece que desistiu do negócio. Isso não significa que a possibilidade azedou de vez, até porque aconteceu a mesma coisa em relação ao Domingos Duarte, que inicialmente pediu alto, mas depois acabou diminuindo a pedida. O negócio foi fechado e hoje ele tá aqui agradando demais. Ou seja, Vardy no São Paulo, rapaziada, se ele diminuir a pedida salarial, o negócio pode voltar a esquentar. Hoje tá murcho, tá gelado, mas se ele diminuir, o negócio pode voltar a esquentar assim, né? No Cremonese que fala, né? Lá da Itália, o Vardy recebia R$900 mil por mês de salário. Para fechar um negócio aqui, ele toparia receber menos. Vale lembrar que o Vitor Sá recebe no São Paulo R$1 milhão por mês para ser reserva do reserva. Não sabemos quanto o Vardy pediu, mas será que ele pediu mais do que o Vitor Sá recebe hoje aqui para ser reserva do reserva? Não sei. O que todos concordamos é que Vardy no São Paulo foi uma baita de uma cortina de fumaça. Isso porque o atacante foi oferecido há mais de um mês e as conversas já acontecem desde então. Porque só soltaram a informação ontem, depois do vexame do São Paulo contra o Coritiba no Morumbi? Obviamente que foi uma cortina de fumaça. A diretoria quer desviar o foco, até conseguiram por algumas horas, né? Mas a torcida está atenta. Agora, o fato de noticiarem no domingo, pós-vexame, para tentar fazer uma cortina de fumaça, não significa que as conversas, que as negociações não aconteceram. Muito pelo contrário, elas aconteceram, mas não avançaram. Obrigado por ficar comigo até aqui. Repito, o negócio pode voltar a esquentar se o Vardy decidir diminuir a pedida e se enquadrar na folha salarial de São Paulo, beleza? Inclusive, o São Paulo segue no mercado em busca de um centroavante, tá? Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Informação exclusiva: Dorival Júnior tem multa rescisória em seu contrato com o São Paulo. Já vou trazer os números antes, só contextualizar. Dorival tem sido bastante pressionado por torcedores do Tricolor e em caso de eliminação para o Bolívar na noite dessa terça-feira, em jogo da Sul-Americana, a pressão pode se tornar inevitável. Mas, para demitir Dorival, o São Paulo vai precisar desembolsar cerca de R$10 milhões. O contrato se encerra em dezembro e ficou combinado entre as partes que se o São Paulo dispensar o treinador, vai precisar arcar com seus salários de forma integral até 31 de dezembro. Dorival e sua comissão custam na casa dos R$2 milhões por mês. Ou seja, haveria necessidade do pagamento dos salários de setembro, outubro, novembro, dezembro, férias proporcionais, 13º, além de quase metade do mês de agosto. A única solução para a saída do Dorival sem o pagamento dessa multa seria se o técnico entregasse seu cargo. Chegou-se a se especular essa possibilidade de o Dorival ter procurado a diretoria depois do empate contra o Coritiba para colocar o seu cargo à disposição. Ouvi de uma fonte no São Paulo que esse papo nunca existiu, foi uma criação das redes sociais. Agora é aguardar cenas dos próximos capítulos, saber como é que o São Paulo se comporta contra o Bolívar. Na partida de ida na altitude, empate 1-1. Isso significa que o São Paulo chega às quartas de final e garante mais de R$3,5 milhões de prêmio da Conmebol se vencer. Em caso de novo empate, a decisão vai para pênaltis. Se o São Paulo perder, será eliminado. E a pressão, não só no Dorival, mas nos jogadores, certamente será gigante. Não dá para se esquecer também de Arrim Assis, o presidente, e Rafinha, o executivo. Como eu falei para vocês, o São Paulo encara a equipe do Bolívar, né, no jogo da volta. Vamos já passar a provável escalação, que tem surpresa, tem novidade. Eu já quero comentar isso aí com vocês. Rafael no gol, Lucas Ramon na direita, Wendel na esquerda, Domingos Duarte e Arboleda, a dupla de zaga. Meio de campo, Pablo Maia, Marcos Antônio e Newton, né? E o ataque com Luciano Caleri e Arthur de volta, né? O Arthur, depois de passar por um edema que o tirou de 2 partidas, voltou aí contra a equipe do Coritiba, mas não ficou à disposição no time titular e agora o Arthur deve iniciar novamente entre os 11 principais jogadores do São Paulo. O primeiro jogo foi 1-1, como todo mundo sabe, lá na altitude, e agora é a hora de decidir em casa. Agora é a hora de buscar essa vaga. Hoje o São Paulo não tá para brincadeira. A situação do Brasileirão não é fácil, mas tem que deixar um pouquinho de lado, tem que focar no jogo de hoje. É decisivo, é mata-mata, não tem chororô. Perdeu casa, perdeu eliminado, perdeu, vai assistir o jogo pela televisão. Então não tem jeito. Hoje é somente a vitória que importa pra gente.
temos que ir em busca desse resultado. A torcida está representando, mais de 35 mil ingressos já foram vendidos e o jogo é somente às 9h30. Então, expectativa hoje de lotação no estádio do Morumbi para um jogo decisivo, né? A torcida sempre empurrando o time e hoje, com certeza, eu estou confiante. Quero saber de você, né? Qual o palpite pro jogo de hoje? Eu acho que 2-1 pra gente. Acho que vai ter um golzinho do Luciano e acho que o Arthur vai fazer um golzinho aí também para classificar o São Paulo para a próxima fase e encarar possivelmente a equipe do Boca Juniors. O que você acha? Qual o palpite para hoje? Quem vai fazer o gol? Vai para os pênaltis? São Paulo classifica no tempo normal? Deixa nos comentários aí a sua opinião. Galera, essa ouvidos, só que uma classificação vai pressionar a diretoria para conseguir uma contratação, obviamente para fortalecer o elenco para a reta final, né? Se você classificar para as quartas, são apenas 8 equipes contando com você que podem buscar esse título, né? Então, não é tão impossível assim, mas é muito difícil, a gente sabe. Então, precisa reforçar esse elenco, né? Então, como essa situação de Vardy, né? A gente deu um sustinho aí na pobreza e uma classificação pode fazer a diretoria aí buscar outros nomes e até o próprio atacante inglês. Recentemente a gente teve inclusive sondagens ao Mauro Icardi, né? Atacante de 33 anos de idade, argentino, que ainda está livre, recebeu sondagens do próprio São Paulo, que consultou o jogador 2 vezes, né? O jogador recebeu sondagens de outras equipes aqui do futebol brasileiro, do futebol turco, futebol português, algumas outras competições também, né? Sondaram o Mauro Icardi, mas pelo que eu apurei, de nomes livres no mercado, o São Paulo fez uma lista ali separando alguns jogadores que eram possíveis, né? Alguns jogadores que poderiam, né, ser contratados. Alguns que foram, de fato, como por exemplo o Domingos Duarte, como por exemplo também o Aurélio Buta, e alguns jogadores que eram super estrelas, né? Algo mais parecido com contratações por marketing, igual era o próprio Jamie Vardy, um jogador internacionalmente conhecido, igual também é a situação do Mauro Icardi. O Icardi é um pouquinho mais novo, apesar de já ter uma idade avançada, né? Mas tem 33 anos de idade e é um jogador que recebe um salário altíssimo, né? O São Paulo, para contratar um Icardi da vida hoje, teria que, gastar mais muita grana, né? Então, para todo mundo que tá vendo aí, repercutindo esses nomes, o São Paulo, de fato, começou a consultar aí algumas estrelas por questões de marketing também, né? Para trazer um pouquinho mais a esperança do torcedor são paulino, só que entendendo também a situação financeira do clube. Uma classificação hoje à noite pode ajudar, né? Quem sabe o São Paulo pensar em investir aí nesta possibilidade. Por isso que eu já voltei a falar do nome do Icardi, que a gente já falou aqui há alguns dias atrás, né? Cerca de um mês, 20 dias para trás, a gente falou bastante aqui do Icardi, mas depois desse susto na pobreza e da possibilidade da classificação, São Paulo aí tá articulando ali, né, nos bastidores essas possibilidades. Então fique atento, rapaziada. Por isso eu falo, já ative aí o sininho de notificação para você ficar 100% ligado nos próximos vídeos com muitas atualizações. Agora, e fora de campo, né, só para variar, mais uma treta de grana. O Danilo, o Juan Tressoldi, que jogou no São Paulo pouquíssimo tempo, né? Ele fez uma ação trabalhista contra o São Paulo, cobrando 14 milhões. Ele acusa o clube de negligência médica durante a passagem dele, que foi entre janeiro e junho de 2025. Ele alega que o São Paulo deixou de fazer um seguro obrigatório e colocou em campo com dores, enquanto exames apontavam lesão no joelho direito. Na época, ele foi submetido a um tratamento classificado como experimental pelo Conselho Federal de Medicina e adiou uma cirurgia que era necessária, enquanto os pagamentos de direitos de imagem eram atrasados. São Paulo nega essas acusações e sustenta que não houve negligência, abandono ou agravamento do quadro. 14 milhas está pedindo o Juan Tressoldi, enquanto isso São Paulo também entra em campo contra o Bolívar. Mais uma. Essa questão é bem difícil a gente dar algum parecer, né? Vamos ver quais são as provas de cada lado. Agora, se o São Paulo realmente deixou de fazer um seguro obrigatório, algo assim, normalmente a gente não acreditaria de pronto nessa história, mas dado o histórico recente do São Paulo, você pode até olhar e falar, será que eles não pagaram mesmo esse seguro obrigatório? Mas não dá para a gente emitir nenhum tipo de opinião definitiva, temos que esperar aí o desenrolar da novela na Justiça. E sobre o campo, eu confesso a vocês que quando o Crespo lá atrás disse temos que lutar pelos 45 pontos,
Isso causou uma certa celeuma e na época eu concordei com ele, né? Falei, acho que sim, é um time... Eu entendi o que ele quis dizer. Não é que ele entendia que o São Paulo ia ficar a parte de baixo do campeonato todo, não. Era que o primeiro objetivo era escapar da zona de rebaixamento e depois pensar, Sul-Americana, G7, G6, sei lá, como que vai ser. Quando o São Paulo começou o campeonato e arrancou de uma forma tão boa, falei, bom, acho que vai dar tudo certo. Só que de lá para cá, desde o dia 25 de abril, o São Paulo não ganha no Brasileirão, contra o Mirassol. E a parte de baixo da tabela, ela tem muito time ruim, mas mesmo assim está se aproximando do São Paulo. A diferença já foi muito maior, o São Paulo hoje está a 3, 4 pontos da zona de rebaixamento. Então, tratar a Sul-Americana como uma inegociável, como disse o título da nossa matéria, cara, é um baita de um risco, porque você vê o São Paulo se aproximando cada vez mais do rebaixamento e não vai adiantar nada, nem que o São Paulo seja campeão da Sul-Americana e tenha vaga na Libertadores ano que vem. Se cair, é ano jogado no lixo, não adianta nada. O São Paulo não pode pensar em cair de maneira alguma. Então, é um risco. Vamos ver como vai ser o jogo de hoje, se passa. Qual é a questão? Passou, mas aí você machuca 2 jogadores. Marcos Antônio joga e machuca de novo. Como fica o meio de campo do São Paulo? O Domingos Duarte, que está fazendo um bom início de passagem no São Paulo, machuca, você perde um zagueiro. Então, esse tipo de risco que você vai ter quando você tem que administrar 2 competições e o São Paulo lá na parte de baixo da tabela. Vamos ver como vai ser, só o tempo. Vamos lá. Primeiramente, deixa eu trazer para vocês essa aqui dos bastidores aí no Conselho. Ontem foi a apresentação das propostas estatutárias, onde o São Paulo apresentou ali, né, no Salão Nobre ali do Conselho, para os conselheiros. Inclusive, meus amigos, olha, esses conselheiros do São Paulo, não sei se está aparecendo para vocês aí, né? Esse aí do meio aí, ó, de blusa vermelha, meio vinho, né? Aí você vê alguns conselheiros ali, os caras parecem que não sei, dá a impressão que estão dormindo, os caras não estão ligando muito para aquilo. Eu estava acompanhando ao vivo aquela live e assim, né, a gente vê claramente que ninguém ali está interessado, tá, gente, em melhorias para o São Paulo. E aí esse conselheiro ali, que é o conselheiro chamado conselheiro Éder, né, ele questionou a questão da administração, do conselho de administração, se for aprovadas essas mudanças estatutárias, porque o Conselho do São Paulo vai ter muito poder. Não, e quem tem que deliberar o poder tem que ser do presidente. Eles estão preocupados que, por exemplo, o Conselho de Administração terão 5 profissionais independentes, que não serão escolhidos pelo presidente. E aí, como alguns até falam, não será o presidente que vai escolher, não será Conchavos, o amiguinho, aí essa farra acaba. Então, você vê os questionamentos de conselheiros com aqueles pensamentos arcaicos que eles não querem as mudanças no São Paulo. O cara estava preocupado porque o presidente tem que mandar, não, a reforma, quem que manda a verba para a piscina lá do Clube Social, é o presidente, para arrumar o bar vai ser o presidente. Gente, esses caras vivem outra realidade. Eles não estão preocupados com o São Paulo. É por isso que o clube está nessa situação. Ontem teve, então, essa reunião onde eles apresentaram essas propostas, né? Mostrando ali o que pode ser benéfico para o clube. E no dia 24, na próxima segunda-feira, vai a votação do Conselho Deliberativo. Pelo jeito, né, estão dizendo que, por exemplo, se o Conselho aprovar, ainda tem que passar, obviamente, lá pela Assembleia Geral dos Sócios. E muita gente está dizendo que essas reformas não passarão no Conselho. Ou seja, o São Paulo continua do mesmo jeito, dominado do jeito que é, e vida que segue, né? Olha, bem irônico pelo jeito, é isso que eles querem, viu, galera? Mas logicamente, a gente vai continuar acompanhando, tá bom? Olha isso aqui, ó. Torcida organizada manda recado aí pro Dorival. A torcida independente, inclusive, teve reunião com a comissão técnica, teve reunião com o Dorival, com a presidência, eles cobrando para que a presidência do São Paulo, o presidente, pague os salários atrasados dos jogadores para não ter desculpa. Segundo as organizadas, o jogo o jogo de hoje contra o Bolívar é obrigação ganhar, e no final de semana, inclusive, é obrigação ganhar no próximo domingo aí da Chapecoense. Eles ainda sugerem, se o São Paulo não vencer a Chapecoense, que o Dorival, né, e essa galera aí, os jogadores, voltem de ônibus para ver o que eles passam aí nessas viagens. Comenta. E aí, falar em esperanças, ontem, olha isso, hein?
Olha, é por isso que a gente fala que São Paulo também, né, tem sorte, viu? Vou te falar também no campeonato. Olha a tabela, 13º lugar, 27 pontos. O Internacional estava ganhando até o finalzinho do jogo, até os 50 minutos ganhando do Remo. O Internacional iria para 26, estaria passando o Grêmio, passando o Santos e ficaria um pontinho atrás do São Paulo. Mas o Inter tomou um gol no finalzinho, aos 50 minutos praticamente ali de jogo, e o Inter então empatou com o Remo a 24, e o Remo tem 23. Gente, mas olha a próxima rodada nossa, que a gente precisa, inclusive, vencer o último colocado, Chapecoense, com apenas 11 pontos no campeonato. Se acontecer um desastre aqui, o São Paulo perder para Chapecoense, se Santos e Grêmio vencerem, ou até mesmo o Internacional, olha a situação do São Paulo. Por isso que contra a Chapecoense também, que é a última colocada no Campeonato Brasileiro, é uma final São Paulo e Chapecoense, e o São Paulo tem que vencer, é o favorito para ganhar essa final, e não tem para onde correr, tem que vencer. O time a gente sabe que é limitado, a gente sabe, mas ó, tem que vencer a Chapecoense. A gente está falando de uma situação brigar na parte de baixo da tabela. Falar em situação brigar na parte de baixo da tabela, agora a diretoria do São Paulo volta o foco para contratar 2 jogadores. Isso, de novo, eles entenderam que talvez, né, Vitor Sá, Newton, o Domingos Duarte, o Buta, o Iago, não são jogadores, né, que vão decidir campeonato para o São Paulo. Até porque já deu para ver que o treinador não vai usar todos. Mas o São Paulo preocupado, galera, olha aí, gente, tô falando, é 13º colocado. E se não abrir o olho, se não tiver gente de qualidade, é daí para pior. Então o que o São Paulo vai fazer é trazer até 2 jogadores. Informação que inclusive foi trazida com exclusividade pelo Eduardo Afonso, da ESPN, que disse que a diretoria vai para o mercado aí, da onde que vai arranjar dinheiro, a gente não sabe, mas que eles vão buscar essas oportunidades de negócio, então eles vão. Ah, e falar em dinheiro, né? O São Paulo, que inclusive também está na esperança de fechar com a Ticketmaster, vai antecipar 140 milhões em forma de empréstimo, tá? E o São Paulo vai pagar aí 2 milhões por mês, né? Aí a Ticketmaster. Esse contrato com o São Paulo e a Ticketmaster, para ela ser a nova ticketeira aí, distribuição de ingressos e tomar conta também do sócio torcedor, né? Enfim, tem uma porcentagem que ela vai receber de 10%, 8%, 10% na venda de ingressos, 8% ali no sócio torcedor. Ou seja, o São Paulo também arrecada essa grana, a forma de empréstimo, mas aí também o São Paulo vê como uma solução imediata. E aí que entra outra encrenca, galera. Isso vai ter que passar pelo Conselho Deliberativo, que é a votação dos conselheiros. E já tem gente dizendo que isso não vai passar. Informações lá do Conselho que isso não vai passar no Conselho. Não passando, o São Paulo não recebe essa grana e não pode fechar com a Ticketmaster. Aí o São Paulo vai ter que negociar de outra forma. O São Paulo deve desistir da contratação do Jamie Vardy, atacante de 39 anos que está livre no mercado. Por que eu falo que deve desistir? Eu vou explicar a linha cronológica de tudo o que aconteceu depois das nossas informações. Eu falei para vocês que ia ter uma nova rodada de conversas. Essa nova rodada aconteceu na segunda-feira. E foi uma rodada de conversas internas, tá? Não foi com o jogador em si. Quando o nome vaza, e eu trouxe isso e falei sobre isso, quando o nome vaza, fatalmente você quer acelerar esse processo, porque o nome do Vardy vazando dá margem para outros clubes focarem na contratação dele também. E falei também que o vazamento do nome partiu muito por parte do staff, porque queria, né, fazer com que o mercado desse uma acordada e falasse, olha, o Vardy está disponível, até porque até o momento ele não encontrou um novo destino. E aí o São Paulo fez uma reunião interna, colocou os valores na mesa, colocou as condições do negócio, conversaram entre si e entenderam que de fato não vai valer a pena você fazer essa movimentação. São 2 fatores os principais que fizeram hoje o São Paulo desistir da possibilidade da contratação de Jamie Vardy. O primeiro é o fator da idade. Eu não vou colocar o fator físico, apesar de ter sido citado na nossa apuração, porque ele é um jogador que, apesar de ter 39 anos, ele recentemente não tem um histórico de lesão. Tanto é que eu fui dar uma olhada,
Ele perdeu 10 dias, e eu tô falando dias, não jogos. Ele perdeu 10 dias na última temporada no Cremonese por conta de lesão, e foi lesões simples ali, foi algo bem tranquilo, dores, sequência de treinamentos e tudo. Então ele perdeu apenas 10 dias, então a gente está falando de alguém que pelo menos fisicamente está apto, e, mesmo com a alta idade de 39 anos. Mas até me citaram que o fator idade pesou, não diminuindo ou etarismo nessa questão, mas é muito por conta do calendário do futebol brasileiro, né? Para alguém com 39 anos começar a jogar quarta, domingo, com viagens longas, né? O São Paulo agora vai para Chapecó, depois vai ter que voltar, e acabou de voltar da Bolívia, teve jogo recentemente lá contra o Remo, lá no Pará, e daqui a pouco vai ter que viajar para o Nordeste e desce lá para o Sul. Então, isso, quarto, domingo. Então, há realmente lá no futebol europeu, por exemplo, eles fazem viagens, né? Só que a Europa é desse tamanho. O continente da Europa tá quase o Brasil, dá menos do que o Brasil. Então, são viagens mais curtas, de 1, 2 horas no máximo. Aqui no Brasil, não. São viagens um pouco mais longas. Então, por esse tempo de recuperação é menor. Então, isso também foi um fator. Outro fator foi o fator financeiro, né? Porque o São Paulo entende que esse pacote de 1 milhão mensais é um pacote que hoje para o São Paulo não faz sentido do São Paulo assumir. O São Paulo entende que precisa realmente de reforços, mas que esses valores acabam sendo mais salgados do que deveria. Então, o São Paulo não avançará nessas conversas. O São Paulo não desiste totalmente, até por conta da questão do Domingos Duarte, né? Desistiu, depois voltou, então não descarta, até o final da janela pode acontecer, vai que até lá ele não encontre nenhum clube e faça igual o Domingos Duarte. Oi, tudo bem? Pô, tô afim, vamos, eu aceito baixar aqui, eu aceito que a gente possa fazer isso. Então é mais ou menos nesse cenário que está essa situação do Jamie Vardy. É bem possível que o São Paulo não faça a busca desse jogador, tá? Apesar da não vinda do Jamie Vardy, o São Paulo está de olho em 2 possibilidades ainda no mercado da bola. O São Paulo está monitorando 2 peças e é importante trazer que o São Paulo, na questão do centroavante, o São Paulo não descarta, mas na situação do meia a gente vai trazer um pouquinho. Vou tentar ser o mais didático possível. Nessa questão do 9, o São Paulo vai ver oportunidade de mercado, vai entender se tem alguma viabilidade, vai entender se tem alguma opção interessante. Eles não veem como negativa a possibilidade de utilizar cada vez mais Rian Francisco e Gustavo Santana. Além do mais, tem o André Silva que também está se tornando uma opção dentro do plantel. Só que o Dorival vai precisar avaliar esse nome e eles não descartam a possibilidade de trazer mais um centroavante, até por conta da baixa que o Caleri está. Mas se vai vir é uma outra história. O São Paulo está mais realmente focado na busca por um 10. O que a gente pode trazer de informação sobre o 10, eu vou tomar muito cuidado para que vocês entendam. O Dorival, ele testou o André de 10, certo? Ele testou o André na vaga do Luciano. Ele testou também o Cauli em algumas oportunidades. Só que na visão do Dorival, os dois acabaram não correspondendo. E ele ainda quer trabalhar um pouco mais com o Pedro Ferreira. Então são as 3 opções que seriam essas opções de camisa 10, correto? Então, se na visão dele ainda precisa ser mais trabalhado porque não está pronto, e 2, não correspondendo na expectativa que ele tem, o Dorival ali ao lado com o Rafinha conversando sobre isso, e o Dorival foi, entre aspas, convencido que o São Paulo poderia buscar um camisa 10 no mercado. Um camisa 10, um meia de ligação, aí a gente coloca de fato um camisa 10 mesmo. Aquele cara que articula, aquele cara que é mais armador. E hoje e é muito do Rafinha isso, né? O Rafinha sempre gostou de um 10. Ele, na visão dele, né? O 10, ele trabalha com esse 10 fantasioso, ele gosta da figura desse camisa 10. Tanto é que ele foi um dos maiores defensores do James Rodrigues enquanto o James Rodrigues estava no São Paulo. Então ele entende que o São Paulo hoje precisa disso. Então mesmo o Dorival inicialmente a contragosto, é possível que o São Paulo analise oportunidades de mercados, do mercado para ter esse 10. Nomes a gente ainda não tem. Até perguntei sobre alguns nomes, falaram para eu não descartar nada, mas vocês sabem os nomes que a gente pode falar, os que estão livres no mercado, falaram para eu não descartar nada, mas que nesse momento São Paulo não tem conversa com nenhum atleta, eles ainda estão olhando o mercado, numa fase de monitoramento, o scout foi acionado para dar uma olhada no mercado, para ver essas oportunidades, e aí sim o São Paulo vai pensar na possibilidade de fazer algum tipo de movimentação.
tá? Então é mais ou menos nesta pegada que temos essa situação do São Paulo no mercado. Fechou? Agora eu jogo para vocês e quero saber de vocês nos comentários. O que vocês acham de toda essa história? E o espaço está aberto para vocês. O São Paulo ainda segue na busca por um novo atacante nesta janela de transferência, visando reforçar o setor ofensivo em virtude da provável saída de André Silva, que não foi relacionado para o último jogo do tricolor. Diante disso, alguns nomes estão livres no mercado e podem chegar sem custos ao clube. O primeiro deles é Jadon Sancho. O atleta está livre após o fim do contrato com o Manchester United. Ele atua mais pelos lados e atua como atacante de mobilidade, não como centroavante clássico. Adama Traoré, ex-Barcelona, Aston Villa, Fulham e West Ham, também está disponível sem contrato. É um jogador de explosão e profundidade, mas não resolveria especificamente a carência de um camisa 9 de área. Crépin Diatta deixou o Mônaco e aparece no mercado como agente livre. É mais um atacante de lado do campo do que um homem de área. Micail Antônio é outro centroavante experiente que está sem clube, embora esteja treinando no Watford em busca de uma oportunidade. Por idade e histórico físico recente, seria uma aposta de risco maior. E aí, torcedor tricolor, você aprova a contratação de mais um atacante ou São Paulo deve dar mais chances a Rian Francisco e a Gustavo Santana? Deixe sua opinião nos comentários. Ela é muito importante para que a diretoria saiba o que pensa o torcedor.